Assunto de suma importância na humanidade, hein? Super Xandão foi na live do Felca, né? E eles ligaram para o Sérgio Sacani para ter um debate intenso sobre o assunto mais importante de todos os tempos: a Terra plana. Meu Deus, cara, como esse Super Xandão tem hiperfoco em Terra plana, né? Agora, já tomou até uma enrabada do YouTube aqui, ó. Que a Terra plana é uma concepção arcaica do formato da Terra como plano ou um disco. Tomou até uma enrabada do YouTube aqui, ó, o Super Xands. O Super Xands. Vamos lá. Vamos ligar pro Gordão Foguete, hein? Agora, eu gostei muito desse título. Felca e Xandão ligam para Sacani e discutem a Terra plana. Com Sérgio Sacani. Abre parênteses. Gordão Foguetes. Pô, porque eu vou perdendo a vontade de falar. Tá certo. Das plaquinhas. Eu queria ligar pro Sacani, velho. Você ligaria pro Sacani agora? Tá lógico. Cara. Falaria com ele? Queria ligar pra pro mandar Sacani, um salve? mas Pra mandar um salve. Pra mandar um salve. ele provavelmente tá dormindo. Mas o Sacani, ele fica acordado de madrugada, não? Porque eu não tenho Tenta ligar aí. Eu não tenho muito autoridade pra falar, porque eu não sou um estudioso, um astrônomo, né? Mas o Sacani seria interessante vocês debaterem aqui rapidamente. Seria bem legal. Deixa eu tentar ligar pra ele. Ô, Sacani, se você estiver dormindo, peço mil desculpas aí, cara, que o seu celular esteja no silencioso, viu? Desculpa. Vamos ver. Ele não... O Sacani não tem família, não? Não dorme? Eu vou falar um negócio. Eu tenho preconceito com um youtuber que tem família e fica acordado até 5 da manhã. Eu tenho preconceito. Eu tô ligado, tem uns aí, fica no Discord de madrugada, né? Eu tenho preconceito. Confesso que eu tenho preconceito. Porque, tipo assim, o cara não dá atenção pra família dele pra ficar no Discord. Pra Se o você e Sérgio... sua família aí, viu? Vamos ver se o Sérgio tá... Espero que não esteja dormindo. O Sacani, se não me engano, ele dorme tarde, né? Vamos ver se o Sérgio tá na ativa. Vai. Ele vai falar... Alô? Oi, Sacani, tudo bom, querido? Aí, tá acordado. Tudo? Tá acordado aí? Tô. Tudo certo? Tô. Tá tudo bem? Tudo. Não tem nenhum... E você, né? Tudo bem? Tudo. Ô Sacani, eu tô aqui em live com o Super Xandão. E aí, Sérgio? Fala. Só de boa? Eu tô de boa. Não tava dormindo não, né? Não, cara, pra falar a verdade é o seguinte, eu tô falando com o Felca aqui, galera. Ah, Na verdade tá. é o seguinte, cara, eu tô na Campus Party, cara. Ô, Tô maravilha. saindo. Ainda tem Campus Party? Nunca mais ouvi falar da Campus Party. Tem Campus Party. Uma vez eu fui na Campus Party. É um colapso de gente, né? Uma vez eu fui na Campus Party, um colapso de gente dormindo em barraca. Uma doideira, né? Uma maluquice do caralho. Vendia pizza R$20 lá na frente. Esse dia eu encontrei o Júlio Cocielo na Campus Party. E ele me conhecia. Eu fiquei muito... Porque eu cheguei dele igual um fãzinho, né? Eu sabia que ele me seguia. Ele me seguia nas redes sociais, né? Mas eu falei assim, ele me seguiu de dó, sei lá. Aí eu cheguei, oi Júlio, tudo bom? Sou um grande fã. Isso aí devia ser, sei lá, 2014, 2015. Aí eu, sou um grande fã. Ele, vai tomar no cu, Rods. Eu, ele sabe que eu sou. Aí a gente foi tomar uma cerveja, né? Aí só tinha cerveja quente. Aí eu falei... ele tava junto com o Mauro Nakada. Aí, que foi junto tomar uma cerveja. Aí eu só tinha cerveja quente. Aí eu falei assim... cara, tipo assim... Vamos procurar outro lugar. Ele olhou e falou assim... Vamos tomar quente, foda-se. Aí eu falei assim... tá bom, né? Vou me cagar depois? Vou. Mas vou falar não pra um alcoólatra, né? Às vezes o cara me bate ali no meio da rua. Saindo aqui da Campus Party aqui em Brasília. Tá em outro fuso horário, né? Indo pro... Não, o fuso horário é o mesmo, mas eu tô indo embora pro hotel. Mas diga, o que foi? Ô, Sacani, você teria O cara vai debater no Uber? um minutinho aqui pra gente conversar um pouco, porque o assunto se tornou aqui a Terra plana. Aí tá lá. Eu particularmente falando, eu acredito na Terra esférica, né? Alô? Alô? Oi? Alô? Oi, Sacani. Ih, agora vai pensar que eu desliguei nele. Não, desliguei na sua cara. Tô ouvindo, Alô? Sacani. Oi, tô ouvindo. Alô? Opa, manda. Então, Oi, tô aqui. e daí a gente tá falando, eu acredito na Terra esférica, só que eu não tenho muitos argumentos, porque eu não sou astrônomo, eu não estudo, né?
Daí eu queria que você falasse um pouco com o Xandão, porque o Xandão, ele tava falando aqui sobre os... O Xandão, ele começa a rir, ele tá tímido. Eu acho que o Gordão Foguetes é um grande ídolo do Xandão e ele inventou tudo isso de terra plana só pra poder um dia conversar com o Gordão Foguetes. Só que ele tá um pouco meio papo porque ele queria pessoalmente pra ele tirar uma foto junto, né? E acabou que, tipo assim, foi por telefone o debate deles. Que parece muito que ele é um grande fã, né? Os satélites, ele falou que os satélites, eles são enviados por balão, né? E daí os satélites, eles têm combustíveis. Eles têm combustíveis que uma hora ele cai quando acaba o combustível. E ele falou também que a estação espacial, ela tem combustível. E daí chega um momento que eles têm que reabastecer o combustível. O que você tem a dizer sobre isso para iniciar um debate? Rapidamente aqui, desculpa tomar seu tempo com o Xandão. Cara, satélite... Você tem um minutinho pra mim? Você que tá aí no meio da Campus Party? Tenho. 47 minutos. É o seguinte, a gente tem satélite de televisão, por exemplo, que ele fica a 36 mil quilômetros de altura. Não tem como ter um balão nessa altura. E como falar que não existe satélite? Olha aí. Não. Belíssima qualidade de debate, hein? Vocês reclamavam do Redcast? Imagina um debate por ligação do WhatsApp. Certo. Ele falou que não tem como falar. E dá pra ver. Mano, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Deu uma cortada. Tá ouvindo, caralho? Só, pode falar. A internet tá um pouco ruim, mas tô ouvindo. Então, e aí dá pra você ver o satélite, porque você tem as visões de satélite geoestacionário, que são esses satélites aí de TV. Então você vai, tem um horário específico, esse satélite passa. Se você tiver um telescópio muito bom, você aponta o telescópio para ele e você vê o satélite. Tem milhares de imagens de satélite assim. A estação, cara, ela tem combustível, as naves que mantêm a estação orbitando a Terra são as naves Soyuz da Rússia, entendeu? E então a estação está lá orbitando a Terra. Ela começa a variar a sua altura. Primeiro, que ela está muito velha. Segundo, eu nunca vi o Xandão quieto por tanto tempo, cara. Porque tem descargas elétricas do Sol, descargas de partículas do Sol. Isso muda a concepção ali do espaço. E a estação abaixa um pouco, sobe um pouco. E quando você, às vezes, precisa mudar a orientação da estação para poder receber uma determinada nave. Então, ela tem motores, que são as naves Soyuz da Rússia, que se acoplam nela. O Serjão tá jogando um jogo errado aqui, né? Porque, assim, ele simplesmente tá explicando que tem nave com combustível. É o que o Xandão queria pra falar assim. Isso aí é desculpa. Os combustíveis é pra manter ela no ar. Porque não existe gravidade, a Terra é plana. É isso daí mesmo. Então, bom, e... Essa parte, sim. Então essa parte vocês concordam. Foi o que eu falei pra você, né? É porque, Sérgio, eu tava falando pra ele que tem satélites que são específicos pra trazerem sinais em locais mais inóspitos que eles amarram num balão. Por exemplo, não são todos. Cara, teve um projeto realmente... Olha aí. Mais uma vez a Terra plana vai vencer um debate, hein? Porque aquele dia do Redcast os terraplanistas deu uma surra nos caras, né? O outro gordo lá, o engenheiro Léo, conseguiu perder um debate pra um terraplanista. E agora o Xandão já vai contorcer o Serjão Foguete aqui. Da Google, alguns anos atrás, que ela tinha um equipamento que ficava num balão. Entendeu? Sim. Que ficava em alguns balões. Isso aí existiu. E porque tem até imagens, né, no Google desses balões que às vezes caem, né? Caíram por aí, né? Esse é o balão Telet, sim. É isso. É uma coisa... Balão Telet! Específica do balão Telet. Balão Telet. Isso aí existe. Isso aí não tem problema, isso aí existe. Outra coisa... Era um projeto. Agora, tem os satélites... Olha como ele é sacana. Ele fala que todo satélite sobe de balão. Aí ele pega um exemplo que tinha balão pro cara concordar com ele e aí fica no ar. Eu falei. Os satélites voam de balão. Geoestacionários, por exemplo. Esse daí que é o questionamento. É o que eu falo pra você, que já é o que eu não acredito, pelas razões que eu falei aqui. Porque são satélites que estão a 36 mil quilômetros de altura, que a gente consegue saber a hora que eles vão passar, a gente põe um telescópio e observa eles. E o outro jeito é o seguinte, cara. A gente tem o sinal de TV. O sinal de TV vem de onde?
É o que eu tava falando pro Felca também. O sinal da televisão, primeiro que as telecomunicações, elas acontecem no mundo, o Sérgio, acredito que sabe disso. Elas vêm por cabos que são debaixo do oceano. Ih, olha lá, não tem televisão satélite, hein? Ele falou aqui. Mas digo um negócio pra você, se a Globo mente pra gente, como que a televisão é de verdade? 98% delas. Não. Não. Não, isso daí tá no Google. Não. Isso tá. Isso Telecomunicação, cara, a internet, vamos lá. A internet no planeta Terra, boa parte dela, 98, talvez mais por cento Satélite dela. já hoje eu estacionário. não sei. Não. A internet não. A internet são cabos. sim, Eu tô falando, internet. A internet são cabos. Sim. Agora eu tô falando de satélite TV. TV Globo, por exemplo. Entendeu? Certo. Ou satélites meteorológicos. Como que a Certo. gente faz a previsão do tempo? Para fazer previsão do tempo, a gente precisa de satélites meteorológicos. Mas Os satélites meteorológicos são satélites que estão a 36 mil quilômetros de altura. mas até onde eu sei, esses satélites aí, você tá querendo dizer que esses satélites são os geoestacionários, certo? Aqueles que estariam orbitando a Terra a 27 mil por hora. Não. Esses aí não estão a 27 mil por hora. Esses estão a 36 mil quilômetros de altura. Ah, Aí sim. a velocidade é diferente. Sim, mas então não Esses são. são geoestacionários. Ah, Porque sim, assim, a órbita da Terra ela é dividida em órbita baixa, órbita média, órbita geoestacionária e por aí Sim. vai. Ah. Os que orbitam a Terra a 27 mil quilômetros por hora são os satélites, por exemplo, Starlink, órbita baixa. Os satélites que estão a 36 mil quilômetros por hora, eles orbitam na mesma velocidade da Terra, por isso que eles são geoestacionários. Sim. 36 mil quilômetros de altura, isso. Você essa coloca explicação. eles num ponto, Sim. e aí você aponta. Por exemplo, eu quero ter, vamos supor, a TV... Mó debate chato, achei que os dois iam ficar brigando, cara. Caralho, tô chateado com esse debate até agora. Sei lá, a TV da Indonésia precisa de sinal, certo? Para jogar. Então, papo de maluco mesmo, cara. Não tô gostando. Achei que ia ser um puta debate maneiro. Porra, fui ludibriado, hein? Para a Indonésia inteira. Ele coloca um satélite a 36 mil quilômetros de altura. Esse satélite fica apontado para a Indonésia. Não importa o momento do dia, ele está sempre apontado para a Indonésia. E aí o sinal está sempre indo para lá. Sim, Isso e aí não tem você. como negar, porque a televisão, ela só existe por conta disso. Entendo o que você tá falando, concordo. A questão você há de convir comigo que dizer que é geoestacionário, ou a palavra geoestacionário, que estaria orbitando a Terra a mais de 20 mil por hora. Então esse satélite, ele é um outro tipo de satélite, ele não é o geoestacionário. Não é o balão télite, né? A minha crítica é justamente ao fato de que o satélite geoestacionário que estaria orbitando a mais de 20 mil por hora, esse não é provado. Agora, você tem um satélite numa região específica, que é o que você tá Calma. Tá aumentando o tom aqui. Tô sentindo que a briga vem. falando, que tá a 36 mil quilômetros Calma, de altitude, calma. que ele está solto Esse lá, é geoestacionário. seja por um Esse é confinamento, geoestacionário. por confinamento magnético, ele pode Confinamento é Big Brother. estar circulando lá em cima. Não. Não tem nada de confinamento magnético aí, cara. Aí Não tem nada. é o que ele Os fala. satélites, o satélite é o seguinte, o satélite, normalmente eles têm motores que são movidos a um combustível chamado hidrazina. E tem motores, exato. Então não é Aí, ó. Ele é baixo. Tem motor, vambora. geoestacionário porque não depende da gravidade. Tem motor nele. Cara, mas É isso que eu tô falando. Ele tá lá em cima, ele tá circulando dentro de uma determinada área, só que ele não depende da gravidade. Esse é o Toma. ponto. O satélite geoestacionário, o conceito do satélite verdade. geoestacionário, que a galera fala, que a galera acredita, é que o satélite está orbitando, o satélite geoestacionário. Ele está orbitando a Terra a mais de 20 mil por hora, e daí vem a questão do sinal. Esse satélite que você falou aí, que também tem esse nome de geoestacionário, ele atua diferente. Também tem o nome de geoestacionário. Ó, deram o mesmo nome. É culpa minha que deram o mesmo nome pra esse bagulho? Agora, uma coisa tem que ser falada desse debate aqui, né? Não teve até agora um momento épico como o que foi o outro debate que falou assim: você acredita que Júpiter é redondo? Não sei, eu nunca fui lá, mas dá pra ver, mas eu nunca fui. Desse outro satélite que eu tô dizendo. não. O geoestacionário, cara, é só a órbita de 36 mil quilômetros de altura. Perfeito, mas isso daí pode ser Essa aí. explicado. Isso pode ser explicado de qualquer Órbita- forma. Mas não se. Órbita baixa. Isso. Órbita baixa são satélites que estão a, sei lá, 600 quilômetros de Uhum. altura, que orbitam a Terra aí, no caso, a 27 mil quilômetros por hora, que Sim. dão 15 voltas ao redor da É, Terra. não, Esse é um 27 outro tipo de satélite. Isso daí é o que o modelo diz, mas não se prova isso, essa velocidade, né? Prova, a gente vê no lançamento Não. de foguete, cara. Não, essa parte não. Essa parte. Ih, você vai querer falar com o Gordão Foguete, que não sabe
o lançamento de foguete dá errado? Aí a gente pode... Não, a gente vê pode no discutir. lançamento de foguete. Não tem. Como assim ver o que no lançamento de foguete? O que você vê no A lançamento de telemetria. foguete? Foguete, subindo. A telemetria. A telemetria prova que tá a 27 mil por hora? Uma Sim, porque telemetria? aparece a velocidade. A Não. telemetria, cara. Telemetria de carro de Fórmula 1. Não, porque Quando a telemetria, ela Quando o carro mostra... de Fórmula 1, vamos Mas- lá, Começou, quando o carro começou. de Fórmula 1 passa numa reta. Começou. O carro E de Fórmula 1 aparece lá na sim, Globo. só que ele... O carro de... Peraí, Sérgio, Não. só deixa eu comentar uma coisa, cara. Porque é o seguinte, não, é porque só a Peraí, deixa eu falar. telemetria Quando não o carro de pode. Fórmula 1 passa numa reta. Quando o carro de Fórmula 1... Ué, lógico, como não? A telemetria é o que mais? É porque eu ia te falar que... É que eu ia te falar que... Alguém falou, não sei o que Oi, é. quem tá aí? Não, ninguém. Tá aqui, tô aqui. É porque Eu tô aqui fora do estádio. a telemetria também mostra uma curvatura a partir de 15 a 20 quilômetros de altitude. Isso não é o que acontece. Isso é provado também de outra forma, o contrário. Não, telemetria não é isso não, cara. Não, eu tô falando que a Telemetria não é telemetria, nos dados que são mostrados ali, eles mostram vários dados que você não consegue tirar a prova pra saber se Olha aí, olha aí, olha aí. Não tem prova, hein? é aquilo Não ali tem mesmo. prova, É hein? isso que eu tô dizendo. Claro que não. Claro que é a prova, cara. Não. É telemetria. Por que que não prova? Porque nenhum guardinha deu uma multa de 27 mil quilômetros por hora pro satélite passando. Não tem um radar que pegou. O radar pega meu carro quando passa 65 por hora, mas não pega essa porra desse satélite a 27 mil, pô. A telemetria. Aí não Um tem- foguete, É o que ele, o foguete ele tá lá. acredita. Vamos lá. Eu não acredito não, cara, porque eu já vi vários lançamentos de foguete, por isso Não, que eu falei lançamento aquele dia lá pra sim. você. Eu também vi. Não, eu vi falei, também. eu falei Eu vi. aquele Não, a dia, gente. não. Foi lá Eu ver o falei lançamento do aquele foguete, dia- foguete explodindo. É o que viu. Não, vamos lá. Não, foi. que lançamento que eu vi explodindo. Não teve aquele lá que você foi, que você. Inclusive você falou que Eu se vi recebesse foguete lá explodindo. Não, o vamos lá. financiamento, Então, a galera vamos lá. não te levou lá e não explodiu e vocês deram risada lá? Foi isso aí, ué. Teve um lá que aconteceu Não, isso aí. Você tava no peraí. barco lá, Não, transmitindo ao vamos vivo. Eu reagi na minha live, pô. Eles explodem desde o dia que eles foram criados, entendeu? Explode Eu já vi então, é vários isso. lançamentos que deram- Sim. Eu já vi vários lançamentos que deram certo. Deram E já certo vi o que vários você fala? lançamentos de teste. Deram certo o quê? A explosão não é o certo? Achei que era show de fogos de artifício. O lançamento do satélite, ué. Eu já vi vários Ah, tá, lançamentos não, ao lançamento vivo do de Falcon satélite. 9. Ah, tá, não tô falando de foguete. Ah, não, lançamento de Não, mas o lançamento de mas satélite. Quem coloca, mas Sim. quem coloca o satélite na órbita é o foguete. Não, o foguete, É o foguete. não, É o balão, balão. mas o foguete, quando ele coloca o satélite na órbita, ele não é aquele foguete que é feito pra sair da Terra que eles querem mostrar que vai orbitar fora da Sim, Terra, a 27 aquele mil lá. por hora. Não, Esse não, daí o que não se foguete- prova, o é esse que eu tô foguete não falando. orbita, Não, o foguete não orbita. Não, o satélite, no caso, que eles Peraí, supostamente deixa eu lançariam. Né? falar. Claro, Posso pode, falar? não, claro. Então vamos lá. Começou a briga. Um foguete não orbita a Terra. Ponto. Tanto que o foguete, a gente chama de foguete, mas ele é conhecido como veículo lançador. Sim, ele Entendeu? solta a cápsula Então o lá que, e... que você faz? A cápsula pode ser cápsula, mas pode ser um satélite. Sim. Entendeu? Agora, a cápsula Corp do Dragon Ball, que você entra e consegue mudar a pressão atmosférica ali dentro pra você treinar seu músculo com mais precisão. Existe ou não existe? Isso aqui ninguém tá debatendo, né? Existe ou não existe? Então, por exemplo, a TV da Dinamarca precisa fazer o sinal dela. Sim. Em Namekusei, né? Que o clima tá mais hostil, um pouco menos de baixa atmosférica, né? E mesmo assim, precisa pegar o Freeza no auge. Na evolução 2, ele evolui pra 3, no meio da briga. E tudo que vocês têm ali é um Piccolo, né? Não é tanta coisa assim. E agora? E agora? Tudo bem que ele entende como é o planeta, né? Tem essa vantagem. Tá jogando em casa, né? Mas e agora? Então você pega, coloca lá no Falcon 9 o satélite deles, o Falcon 9 impulsiona, lança, solta o satélite vai para a órbita geoestacionária da Terra. Por isso que o satélite tem motor. Mas Por isso que isso- o satélite tem motor. E onde que Porque o estão... satélite... Certo. Peraí, deixa eu falar, cara. O satélite, ele não chega sozinho lá a 36 mil quilômetros de altura. Claro. O foguete leva ele até um certo ponto e daquele a gente chama de órbita de transferência. O Felca tá com essa cara parada há 12 minutos. E da órbita de transferência para a órbita geoestacionária, ele vai com o motor dele. Chegou no ponto lá, ele fica ali, quietinho, entendeu? Sim, E aí ele entendi. fica transmitindo sinal de TV, por exemplo, para Dinamarca. É isso que acontece. Mas eu Ou para o poderia... Brasil, ou para outro lugar. Claro. Ah. Mas ia ser muito foda. Ia ser muito foda se ele fala assim:
Ah, mas eu não acredito em terra redonda, assim como eu não acredito que existe a Dinamarca. Pô, ia ser muito foda. País de morro, país cheio de morro e com dinheiro, não existe, não. Eu poderia dizer pra você, você parte do princípio que esse satélite, ele tá em volta da Terra orbitando, nessa velocidade aí. Eu posso... Sim. E eu digo o seguinte, eu digo que isso não é provado, você não tem imagem disso. Você não tem uma imagem de um satélite mostrando outro Tem. satélite orbitando a Terra. Tem. Não, Vários. não tem. Não, isso daí não tem. A gente pode... Eu tô aqui, cara. Que aqui não dá, lógico que não dá pra gente ficar mostrando essas coisas, Não, mas... vamos lá. Dá, gente, manda foto no WhatsApp um pro outro aí. Como que não dá? As imagens estão aí Então, vamos pras pessoas verem, né? Não, então Não vamos vou lá. ficar chovendo no Não, molhado posso aqui falar? também. Qualquer um pode ver Não, o não lançamento vamos de um chover no satélite e ver molhado como não, cara. funciona. Pera aí, eu vou te falar. Hoje Sim. tem satélite, eu vou achar. Eu tô aqui no meio da rua. Mas se eu tivesse no... O Serjão tá andando no meio da rua, saiu da Campus Party, foi pro hotel caminhando e tá ali debatendo com o Super Xandão Terra Plana, enquanto procura uma imagem no Google pra mandar no WhatsApp do Felca ainda. No meu quarto, eu ia procurar e ia mandar pra vocês. Sim, não, pode mandar, eu sei, eu já sei. Existem imagens hoje de satélites que mostram outros satélites. São várias. Agora, desculpa interromper aqui, galera. Desculpa, tá? Mas assim, rapidão. Se eu colocar aqui, ó, Sérgio Sacani no Google. Imagina, você tá andando na rua, né? Você tá andando na rua e vê esse senhor com um celular aqui, passando no meio da rua, 1h, falando assim, ó, porque o lançamento do satélite, não sei o que, não, eu já fui em vários lançamentos de foguete, que leva o satélite pra órbita, tá ligado? Pô, é impossível que alguém passa e não fala assim, caralho, tá numa noia fudido, filha da puta ali, cara. Não, então, sim, pode mostrar, é bom que mostra, pode reagir às imagens, sim. Dá pra questionar se é o satélite que tá orbitando a Terra nessa velocidade absurda que eles falam. Porque no meu entendimento é o seguinte, o que o Serjão tá falando, você tem um satélite, sim, que ele é lançado, ele tem um combustível, ele é lançado numa determinada altitude, 36 mil quilômetros de altitude, segundo o que ele falou. De novo, ele não E é esse- lançado assim, não. Não. Não, eu tô Vamos falando lá, aqui vamos do explicar. modo... Não, Vamos tô explicar falando... direito. Não, mas eu vou explicar direito. Tem que explicar direito. Certo. O satélite que vai para a órbita geoestacionária, ele é impulsionado por um foguete. Sim, O foguete leva ele até uma certa órbita, sim. chamada órbita de transferência. Ele fica naquela órbita de transferência e ele liga os seus motores, por isso que ele tem motor, e com o motor dele ele vai até a órbita geoestacionária da Terra, que é 36 mil quilômetros de Certo. altitude. Então pronto, É ele isso. tem um motor, é isso que eu tô falando. Ele tem motor. Mas, Olha aí. Não, qual que é o problema? Não é qual que é o problema, é aí que tá, ó. Que nem você acabou de falar, tem que explicar certo. Não é qual que é o problema, né? Não é qual que é o problema. Agora, tamo aqui, galera, no debate do Super Xandão com o Sérgio Foguetes, né? Tamo aqui no debate do Super Xandão com o Sérgio Foguetes. E enquanto isso, o Felca tá do ladinho só assistindo. Desculpa ter parado pra isso, tá? Perdão. Certinho. A explicação que é dada é que eles não. O satélite geoestacionário ele tá orbitando a Terra por gravidade. Ele é lançado em órbita Sim, e fica lá mais de 20 isso mil por ação de gravidade. E em tese não depende de motor. Eles têm motor. É o que eu tô dizendo. Ele tem Você, motor, dentro cara. do seu Não, modelo, vamos lá. Sérgio, você pode afirmar isso daí que ele tá lá orbitando a Terra, que tem a gravidade, que tá 27 mil por hora. Mas eu Isso. aqui tô falando o seguinte: ele está circulando numa determinada altitude de um ponto que ele foi lançado e pelo motor estar ligado ali e ter combustível, ele fica rodando ali naquele lugar. Não, É o mas que eu aí tô que dizendo. tá, cara. Porque São o duas motor, ele formas não de fica- ver. Não, aí você O tem. motor não fica ligado o tempo todo. Não fica ligado o tempo todo porque ele fica lá dentro de uma área específica, não precisa deixar ligado o tempo Isso. todo. E essa Mas área o fato é específica que é o quê? para ele ter a propulsão necessária para se manter ali, ele precisa primeiramente do motor. Não. Tem que ter o combustível. Não é como Ele se tem ele que fosse ter- solto lá e Vamos por lá. gravidade ele ficasse Não. orbitando. Isso não Ele tem acontece. que ter um motor para chegar naquela órbita. E depois que ele chega lá, o motor continua funcionando. Desliga. Ele não fica precisa. por ação de gravidade ali o tempo inteiro. Não. Fica. Aí. Não. Isso é contraditório. Fica. Olha aí, fica ou não fica? E eu me divaguei aqui, fiquei olhando pro Jabba the Hutt, juro. É muito difícil ter TDAH.
Os últimos 1 minuto eu tava olhando pra cara do Jabba the Hutt aqui. E não sei o que eles falaram. Só sei que ficou não fica aqui. Não. Não é, não. Não, é isso não, daí é cara. uma coisa contraditória. Mas tudo bem, a gente pode, não sou eu. Tudo bem, não sou eu que tô falando. Ó, aqui, ó, bom ponto. O ponto é que dá pra desligar ou não desligar o motor? É esse o ponto? É, o carro prova que dá, né? O carro prova que dá. Se a gravidade não existe, como que o Serjão é redondo? Calma aí, galera. Calma aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Galera que tá vendo a live pode ver e pode pesquisar isso daí. Tranquilo. Pesquisem aí, Pode é só pesquisar. É só ver. Eu quero Satélite pegar, eu quero geoestacionário. ver onde que tá um satélite geoestacionário. Eu quero ver onde que tem um satélite mostrando outras. Porque eles falam que tem mais de 10 mil satélites geoestacionários orbitando a Terra por gravidade a mais de 20 mil por hora. Eu 10 quero ver mil? isso daí. Não tem. O Serjão vir aqui falar que tem um satélite a 36 mil quilômetros de altitude, que tem motor, que tá lá, perfeitamente compreensível. Eu entendo isso daí. Não é isso que eu falei. O que eu digo é que eles não estão orbitando a Terra por gravidade. E que Tá, vamos lá. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Satélite orbitando a Terra por gravidade. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Transformando sonhos em realidade. O satélite é essa porqueira aqui. Olha, parece um projeto de ciência, cara. Olha de... Cadê a foto? Esse aqui. Órbita da Terra está cheia de lixo espacial. Olha aí. Olha aí. Tem lixo, hein? Tá com lixo. É inteligência artificial isso aqui? Isso aqui é Star Wars. Isso aqui é Star Wars. O Xandão falou... Ó aqui, ó. Ó aqui, Estrela da Morte. Ó a Estrela da Morte chegando aqui, ó. Isso aqui é Star Wars, cara. Isso aqui é Star Wars no puríssimo. No puríssimo. No puríssimo. que isso, por sua vez, Questão, cara. não Meu sonho é ser redondo igual o Rods. Ah, seu sonho é ser redondo que nem o cozinho do teu pai, aberto. Foi mal, desculpa. reflete na forma da Terra também. Porque o lançamento do Por exemplo. foguete, o lançamento do satélite vindo do foguete, ele é uma coisa. Ele não define topografia da Terra. Ele não vai mudar se a Terra tem curva ou não. Tá, mas A eu tô discussão falando do disso, satélite, eu tô falando ela... de satélite, eu tô falando de colocar satélite em órbita. Sim, mas é o que eu tô falando. O seu conceito de órbita, o que você entende pela órbita, talvez, seja justamente isso. Que ele está numa terra esférica orbitando por ação de gravidade. O que eu tô dizendo que não, é que tem outra explicação para isso. Que ele tem um motor e pelo motor estar ligado, ele é solto numa determinada altitude e ele fica ali transmitindo Mas cadê? sinal. Onde que tá essa explicação? Então, é que eu tô falando, as pessoas podem pesquisar, elas que tirem as conclusões dela. Onde que tá a prova da gravidade, onde que tá o satélite capaz de orbitar mais de 20 mil por hora através de massa atraindo a gente massa. vê aí, cara. Isso não tem... A gente vê. Não. Isso não. A gente vê. Não, A isso gente não. vê. É nessa parte aí não. Eu entendo. Os argumentos do Xandão quando alguém fala assim, a gente consegue ver? Não, não consegue. Eu sou cego. Se eu uso óculos e tiro o óculos, a visão não existe. Eu não acredito em visão. Vocês acreditam em gente que consegue ver focado sem óculos? Eu não acredito. Nunca vivenciei isso. Como que eu vou acreditar? Eu entendo perfeitamente você explicar isso daí, Sérgio. Eu não tô aqui também querendo, pelo amor de Deus, A gente o vê, Felca cara. também te ligou aí e tal, né? A gente vê o satélite, Não vê. Ninguém vê satélite a 27 mil por hora orbitando por gravidade. Ninguém nunca viu Como isso. não, cara? O que A gente você viu. tem são imagens. Não, É só pegar um telescópio. Vamos ver. Vamos por aqui, ó. Satélite visto de um telescópio. Oi. Gomes mandou R$10 Fala pra ele comigo. falar que só incomoda no chat. Perfeito. Obrigado, viu? Ó, vamos ver. Vamos ver, ó. Ó lá, o moço vai ver aqui, ó. O Saturno, estamos falando de Não, que isso? Que telescópio é esse, moço? Telescópio é esse. algo na ordem dos mínimos. Mas não se engane, não existe telescópio com ampliação infinita, já que o limite prático utilizável é para muito sentido. Bom, mas quando apontamos para a Lua, um astro localizado a 300 km de distância. Pois bem, alinhando isso a uma distância focal ideal, ou seja, definido pelo tamanho do tubo do telescópio, um bom zoom pode ser obtido e detalhes de planetas, galáxias e estrelas podem ser observados. Olha Há aí. quem diga que o telescópio espacial Hubble teria a capacidade de ver os olhos de uma mosca mesmo a 13 mil quilômetros de distância. Olha aí. Quem que não queria, né? Ver o olho da mosca. Agora, cadê a imagem? Cadê a imagem do...
Ó lá, ó Ela lá. apontou seu telescópio durante uma passagem de 10 minutos da Estação Espacial Internacional e registrou todo o trajeto que ela faz no céu em um rápido time-lapse. Perceba só Toma. como a imagem muda de nitidez à medida que a estação atravessa o céu e Toma. atinge o ápice de clareza quando está Toma. Aí, toma, ô Xandão. É só... Sabe qual que é o teu problema, Xandão? Comprou teu telescópio na Shopee, não viu porra nenhuma, que na verdade te venderam uma luneta, né? Te venderam uma luneta só, você não enxergou porra nenhuma, aí você foi lá e virou terraplanista. Tivesse... Você coloca aqui, ó, comprar telescópio, né? Comprar telescópio. Ó, tem telescópio de R$160, tem telescópio de 12 mil, né? Olha lá, 12.160 reais. O Xandão comprou esse aqui de 160 reais e falou assim: ah, não enxerguei. Não enxerguei, a terra é plana, né? Pelo amor de Deus. Compra um bom, Xandão. Compra um bom que você vai enxergar aí. Cara, O que vamos lá, você eu tem vejo- são as eu vejo a mesmas estação- imagens repetidas, todo Eu o vejo a santo ISS. lançamento. Todo mundo pode pesquisar isso. Todo o santo eu vou- lançamento vamos lá, então são vamos lá. as mesmas transições de imagens, Não são, tudo não acontecendo são. exatamente da mesma forma, Não nada são, muda. não são, E não a são. gravidade não Vamos prova. lá, A gravidade pera aí, então não pera um sendo pouquinho, provada, pera um você não pouquinho. consegue provar Pera o um seu pouquinho, argumento então. de que o satélite orbita Não, por pera lá, gravidade. vamos É lá. isso, ponto. Espera um pouquinho. Você Certo. está falando que todos os lançamentos são iguais, é isso? Os lançamentos que você reage lá na sua live, todos eles São são as todos mesmas iguais? transições. Não. Tudo transição de Você- imagem. Então vamos lá. É como, tudo- como que é tudo igual se eu faço o lançamento de um foguete Soyuz, Uhum, que não tem nada a ver com o foguete Ariane, certo. Que? Ariano não pode. Ariano dá ruim. não tem nada a ver com o foguete Falcon. Ah, tá, não o tem nada desenho a ver do com foguete, tá, o Atlas. desenho do foguete muda, mas eu tô falando que as... Eu não tô falando que os foguetes são iguais, eu estou dizendo que as transições de imagens, a dinâmica que é mostrada, Não. o espetáculo é sempre o mesmo, é isso que eu tô Claro que dizendo. não. Ué, tá lá pra vamos todo mundo pegar. ver. Vamos pegar então. Ah, Pega um tá. lançamento da Soyuz Certo. e pega um lançamento da Ariane pra você ver Fica que é pro totalmente público, diferente. fica pro público ver isso daí. Podem entrar em qualquer canal que divulga totalmente lançamento, diferente. pode ver lá as transições de imagens, é sempre a mesma lá. dinâmica, é sempre a mesma Você- coisa. você tá falando E detalhe, pra mim- eles mostram Não, a pera, deixa eu imagem falar, do deixa eu falar uma espaço, coisa. eles mostram a Vamos lá, suposta... calma, E agora? Na terra plana, a câmera morre ou não morre? Vamos lá. Eles mostram a Deixa eu falar uma suposta imagem do espaço, mas não conseguem mostrar Deixa eu falar nunca uma coisa. outras dezenas de milhares de satélites orbitando a Terra, mesmo Deixa eu falar mostrando uma o coisa. suposto espaço. Por quê? Então vamos lá. Deixa eu falar Suposto espaço? O espaço também é de mentira? É chroma key? Não uma faz coisa pra sentido. você. Tá bom, deixa eu falar. Você falou pra mim que todos os lançamentos de foguetes são iguais. Pega aí, entra aí agora e vê um lançamento de um foguete Soyuz e um lançamento de um foguete Ariane 5. Ah, e qual que é a Se você diferença? falar que esses dois... Certo. Ué, você vai ver aí. Você Diga-me. vai ver. Não, tem mas qual que é a nada ver. diferença que implica no que a gente tá conversando? Porque é o seguinte, Não, porque você o falou fato que de é você estar a mesma falando de imagem, satélite cara. é para defender a gravidade. Você diz que Não, satélite já funciona mudei por o assunto, gravidade. não. Aí eu digo assim, Não, ó. o que me pegou... Então- Não, peraí. Não, peraí. Então é o Peraí. quê? Você falou... Não, esquece do negócio satélite agora, porque você falou um negócio muito sério aí. Certo. Você falou que todos os lançamentos de foguetes são os mesmos. Sim. Cara, eu te desafio a você provar pra mim que o lançamento de um foguete Soyuz, feito lá de Plesetsk, na Rússia, é igual ao lançamento de um longa-marcha 3B feito na China. Certo, mas Vamos ver. Lançamento Soyuz. Olha lá. O foguete Soyuz é um mito do espaço. Sua criação começou Olha lá, lançou, Torre Eiffel. Agora, como que é o outro? Esqueci o outro, cara. Como que é o nome do outro? Ariane 5. Ó, já tem o 6. Vamos no 6, então. E baixa. Olha lá, react do Serjão, hein? Pô, uma hora pra ver um 7,2 quilômetros. Cadê um shorts? Aqui, ó. Aí. Olha lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5 é suck? Não é chupar essa. 3, 2, 1. Ah, Allumage dos ESR et décollage.
La propulsion est nominale. Aí é foda também, né? O cameraman foi pro caralho, né? Pilotage calme. Não, o cameraman foi pro caralho aqui também, né? O Ariane 6 é ruim, o outro é mais bonitinho. É... Ficou feio, ficou feio. Ficou feio, o Ariane 6 é feio. Mas não é igual. É parecido, né? Também, o que é o conceito de é tudo igual? Eles vão pra cima? Com fogo? Se for, é foda também, né? Mas você entendeu o que eu falei? Não, eu quero saber isso. Não, porque você falou agora que todo lançamento é igual. Eu não falei. Eu falei que o lançamento de Tá foguete. aí gravado, é tudo igual. Você falou que é tudo igual. Não, Sérgio, eu falei que os lançamentos são iguais à sequência de imagens mostradas. Não é. Da não cápsula é. se Aí é que desapegando tá. Vamos do. lá. Ah, então Vamos tá lá. bom, é só. Então Então podem vamos lá. entrar, tudo certo, tá certo. Então vamos Entra fazer o aí. seguinte: as pessoas podem ir lá e Presta atenção, pesquisar, as tá pessoas lá. vão lá. Certo. Tanto que um foguete, vamos lá, você tá falando que as sequências são iguais. Sim, Um foguete Soyuz, ele tem 4 motores, 4 blocos que a gente chama. sim. Quando ele é lançado, tem um negócio chamado Cruz de Korolev. Uhum. Ele solta. Se você pegar um foguete Ariane, ele não tem isso. Como que é igual? Mas é o Como que eu que a acabei de sequência falar, eu não de falei imagem que os pode ser igual? foguetes são iguais. Eu não falei isso Nem a daí, sequência. Sérgio. É, o problema é, o cameraman sempre faz câmera de frente, câmera de baixo, câmera de cima. Tudo igual, lançamento tudo igual. Não, eu não Nem a falei isso sequência. daí. Você tá falando de outra coisa. Não me nem a interessa se o sequência. foguete. Não é, eu não tô falando da quantidade de motores. Eu não tô falando da quantidade de coisas que soltam. Eu tô falando que todo foguete foi pra cima. Não fizeram um foguete que foi pra baixo. Um foguete que fura o chão e a gente vai pra lava, né? Não fizeram um foguete que vai pra frente, que a gente mira ele na casa dos nossos inimigos e manda explodir, né? É tudo pra cima, cara. Se só desacoplam do foguete, não é isso que eu tô falando. Nem a sequência é igual, cara. Nem Não, a sequência. então tudo bem, é aí que eu tô falando. As pessoas podem ir lá e podem ver. Eu fui muito Pode claro ver. no que eu falei. Eu digo que Se você sempre ver- se você ver todas a as sequência- missões, todos a os sequência lançamentos. de um lançamento Soyuz, ela não tem nada a ver com a sequência de um lançamento Ariane, e nem de um Vega, e nem de um longa marcha. Não tem Então- nada a ver a sequência. Vamos ver outro. Foguete longa marcha. Lançamento longa marcha. Vamos ver. Olha lá. Chinês. Ó, outro ângulo, hein? Outro ângulo. Ó, esse joga... Ah, o que eu fiz, cara? Ó. Tudo igual. Foi pra cima igual. Olha lá, mesmo ângulo. Tudo igual. A Terra é plana. Ó, 22 mil quilômetros. Tá mais lento do que eu acordando de manhã. Terra é plana. Não tem como. Ó lá. Ó aí, jogaram fora todas as coisas já. Acabou. Longa marcha é você colocar uma terceirinha e deixar cair na banguela. Calma aí, galera. Calma aí, cara. Sequência. Então Aí, é tá o. todas as lives aí, ó. Não. É só ver, ué. Não, tá tudo certo. Eu entendi o que você falou. Eu sei das diferenças pontuais aí que você tá dizendo. O que eu quis dizer não foi mas você isso. falou que era tudo igual, ué. Eu tô falando que é tudo igual, a transição das imagens são iguais. Não é, A não terra é, cara. mostrada lá de cima é a mesma transição coisa. não- Tudo banco de imagem. Todo foguete é banco de imagem. Se eu colocar aqui, ó. Shutterstock. Entrar aqui no Shutterstock. E falar assim, Shutterstock, eu quero um lançamento de foguete. E em desenho não. Quero um de verdade. Não. Não, imagens não, quero vídeo. Quero vídeo. Lançamento de foguete. Olha aí, tudo pronto. A NASA é uma mentira. Olha lá. Olha, essa aqui nem olha, imagem boa. Olha lá, imagem bem feita. Tudo imagem. Pra que eles compram essas imagens de celular? Ó, tá tudo em 4K aqui, gente. Tudo em 4K. Olha o moleque lançando um foguete criança aqui. Olha lá, a equipe falando. Pode lançar. Ok, rugby. Comemorando. Vamos comemorar que lançaram? 3, 2, 1. Explodiu, foi. Vambora, tudo certo. Salva de palmas. É isso. Aí, ó, tá tudo pronto, ó. Tudo no Shutterstock. Tudo imagem do Shutterstock.
não é igual, cara. Tudo a mesma coisa. Claro. A transição não é igual. Então tudo bem. As pessoas podem... Tudo certo. A transição não é igual, tudo cara. Bem. Bom, Você mas não tem problema isso daí. A questão primordial aqui da conversa é a seguinte. A questão pra mim é o seguinte. Você tá falando que a transição de imagem de um lançamento russo da Soyuz é a mesma coisa de um lançamento francês do Ariane. O que é mostrado, o que é mostrado quando... Não é igual. O que é mostrado de fora da Terra, Serjão. Não é igual, cara. Oh, meu Deus do céu. Caramba. Mas não é igual. Então tá bom. Certo, tá tudo certo. Não é igual, tá cara. Bom, entendi. Então não é igual, tá tudo certo, tá. Mas a questão aqui fundamental que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte. Não é a gravidade que prova. Não é gravidade que prova a órbita. Não. Não é gravidade que prova o satélite ficar em órbita. Massa atraindo massa não é o que prova isso, porque nunca foi provado. Esse aí é o argumento. A questão fundamental é você falar que você está querendo dizer que os foguetes é um show e que aquilo lá não existe, entendeu? Aquilo lá existe. Aquilo é o quê? Tanto que as sequências são diferentes, aquilo lá existe. Não, mas eu nunca falei que lançamento de foguete não é real. Ninguém nunca falou isso, Sérgio, pelo amor de Deus. Não, você tá falando que a transição de imagem é igual, mas não é. Tá bom, então eu vou pegar. Quando eu fizer live, eu vou entrar lá no seu canal e vou mostrar lá os lançamentos reais, eu mostro. Pega lá. Ele vai chegar e falar assim, ó, aqui, ó, saiu da Terra e filmou o espaço. O espaço tá igual todo dia? Como? Hoje o espaço tinha que estar verde. Vou pegar. Longa marcha e Ariane. Claro, não tem problema. Isso é tranquilo, não tem problema nenhum. Ver lá a diferença de um foguete para outro, a maneira como um se desprende do outro, esse tipo de coisa. Diferenças pontuais não é esse o cerne da questão que eu tô falando. O que eu tô dizendo tudo é igual lá de cima, de fora da Terra. As imagens mostradas da Terra perfeitamente curva, o satélite supostamente em órbita, as imagens ali são as mesmas. Ah, não fizeram duas fotos da Terra. Olha aí. Imagens da Terra esférica. Olha aí. Ah, eu acho que... Ó, Super Xandão, tem uma aqui, ó. Tá plana demais. Eu acho que essa aqui é verdade. Essa aqui é que parece mais real. Eu acho que a Terra é assim. É a que parece mais real. Tá? Com cachoeira e tudo. Aqui é as cachoeiras do Iguaçu, não é? Foz do Iguaçu, isso aqui? Acho que Foz do Iguaçu é por aqui, pô. Que tá cheio de cachoeira pra caralho lá. Cai água, que é o caralho naquela cidade lá. É isso que eu tô querendo dizer, Sérgio. Então tá bom. Então tudo bem. Não são as mesmas. Em casa, quando eu for fazer live, eu mostro. Eu já reagi a vários lançamentos lá. Sempre a mesma coisa. Todo mundo que tá lá viu. Tudo bem, tá certo. Agora, o cerne da questão é o seguinte que eu falo. Que ninguém prova. Você, tudo bem, claro. Você defende o seu modelo, não tem problema nenhum, né? Aqui a gente tá discutindo ideias, mas uma coisa é fato. Aquilo ali é a borda da pizza? Será que dá pra pegar a terra com borda de catupiry? Ou só pode ser gelo a opção? Acho que tem que dar uma inovada a terra plana, né? Porque se falasse que a terra plana vinha com borda chocolate... Pô, vou falar um bagulho pra vocês. Pode ser papo de nóia, tá? Mesmo eu não sendo nóia. Mas uma dica que eu dou pra vocês é... Quando a borda de chocolate não tiver cobrando R$15 extra... Pega a borda de chocolate. É uma bênção. Porque aí você come a pizza de frango, de calabresa, que se for... Pá, não sei o que. No final tem a sobremesa já. Que é tipo uma panqueca de chocolate ali, né? Que é a borda lotada de Nutella dentro. E aí você fica com a refeição e a sobremesa. A borda de chocolate, ela foi criada para agradar maconheiro, mas no fundo, ela é uma bênção, cara. Ela é uma bênção. Defender que satélite geoestacionário atua por gravidade é uma coisa que está equivocada, uma vez que massa traindo massa nunca foi provado. Então não pode falar isso. Então ficar discutindo aqui, essa é uma discussão que não vai levar a nada. A gente vai ficar aqui correndo em círculo. Eu já entendi já... Opa! Vai ter que correr plano. Correr em círculo, não. O ponto do Sérgio não vai ter como entrar num consenso sobre isso. Se ele acredita na gravidade vamos lá. E ele quer acreditar que o foguete funciona dessa forma, tudo bem. Eu não. Vamos lá. Você acha que o James Webb existe? Não é que eu acho, eu tenho certeza que existe. Não. Existe? Claro. Beleza. Isso aí não tem nada a ver. Então vamos lá, beleza. Você acha que o James Webb existe, né? Sim. Então tá. Aonde que tá o James Webb? No espaço. O James Webb, ele fica localizado dentro do meu conceito do que eu vejo, que tem lógica. Ele fica dentro de uma...
Ele fica Porque dá dentro pra de medir isso aí. Não, isso não Vamos lá. importa. Não, isso aí não é. Qual que é a distância, então? Me fala. Não é saber a distância que vai garantir que. Tá Ô, bom. Sérgio, Não, cara, você não saber sabe a onde eu quero distância chegar, do. vai lá, me fala. Não, Aonde mas. que ele tá? Se eu falar pra você que ele tá mais próximo do que se pensa, que ele tá também dentro de uma altitude que é compatível pra ele poder ficar ali também dentro de um confinamento, com o motor ligado apontado pra um lado, isso daí também não vai servir pra você. O que que muda? Isso não isso por sua vez não vai mudar em nada se gravidade, se massa atrai massa ou não. É isso que eu tô falando. Não, Eu cara, tô falando o de James Webb satélite tá geoestacionário. O que eu quero é o James seguinte, você Webb fala do James está Webb, em então é o ponto- seguinte, eu quero que você ou qualquer pessoa me mostre que é possível um objeto ficar em órbita através de massa atraindo massa, é só isso. E pode pegar, e se quiser pegar uma imagem aí de outro satélite do espaço, fica à vontade. Aponta ele pra Terra, aponta ele pra outro satélite se movimentando em volta da Terra. Eu não E daí sou, a gente cara, vai discutir. Se eu Esse é o dono ponto. do satélite, cara, eu até faria isso. Não, O que eu não, posso- eu o que entendo, eu Sérgio. consigo Sérgio, mas você fazer- entende o que eu tô falando? Então vamos lá. Não sei se O que você eu tá consigo entendendo. fazer é o seguinte: Ah. eu consigo, daqui da Terra, por exemplo, eu consigo mostrar pra você a estação espacial passando aqui. Sim, eu sei disso. Então, é mais uma prova de que ela não tá lá orbitando por gravidade a 27 mil por hora. Mas uma prova. Ó, vocês fizeram uma dúvida que eu vou tirar aqui, tá? Eu vou provar aqui pra vocês agora que a Terra é plana, tá? Cara, eu morro de medo de alguém cair num corte meu e achar que eu acredito nessa bobeira, porque eu fico fazendo piada. Ó, a Terra tá aqui plana, né? Vocês falaram assim, ó, tem que tomar cuidado porque senão a água cai. Se a água cair, acabou a água, né? Porque tá plano aqui, né? Aí, vou dizer um negócio. Aqui tá a China, né? A China, o pessoal gosta de transar muito, né? Aí tá lá com 15 bilhão de pessoas na China. E 15 bilhão de pessoas faz o quê? Pesa, né? Muita gente. Aí começa a Terra plana a ficar em diagonal, né? E aí a água vai escorrer, né? Aí o que eles fizeram pra isso? Criaram o McDonald's lá nos Estados Unidos, que engordou a população dos Estados Unidos. Aí todo americano é obeso, né? Aí, mesmo que a China coloque 5 bilhões de pessoas aqui, os Estados Unidos compensa a Terra plana com a barriga, né? Desculpa. Perdão. Ela tá orbitando como? É o que eu acabei de falar, ela tem motor. Você mesmo falou que tem motor. Sim, não, ela tem motor pra Ela tem o corrigir. motor, Isso ela tem Mas combustível, não é ela o tem motor, que ela tá fica- dentro de um confinamento, ela mas fica vamos lá, cara, circulando o assim motor em cima da dela- Terra. O motor dela não fica ligado o tempo todo. Tudo bem, mas isso daí não é. Isso não vai. Isso por sua vez não implica, não muda Às vezes ela pegou uma ladeira também e desligou, né? Pra não gastar gasolina. nada do que eu tô te falando. Tá, O mas que aí teria quando que ser ela desliga o provado motor, O é. que acontece com ela? Oi? Quando desliga o motor dela, o que acontece? Se ela tá dentro de um confinamento magnético, por que de quando em quando ela não pode Mas que desligar o motor? confinamento magnético Ué, é não esse, existe? Não existe um eletromagnetismo? Não tem confinamento magnético? Isso daí, se você Aonde? pesquisar. Ué, como assim? Isso aí é pesquisa, isso tá no Google, ué. Não sei. Não, confinamento magnético, eu não sei nem o que é isso. O que é isso? Me explica aí. Bom, quando você pega, por exemplo, no caso da ISS, você leva ela até uma determinada altitude, você tem uma SS não era a tropa do Hitler, gente? camada eletromagnética onde ela fica operando, não é só por causa do eletromagnetismo, mas por conta dessa força que existe na atmosfera que é propagada ali, aquilo favorece com que ela fique circulando numa O Felca vendo quanto tempo de ligação deu ali. determinada Mas faixa de ela tá fora altitude. da É atmosfera. por isso que ela fica... Não, é aí que eu tô falando. É por isso que ela fica numa determinada faixa da atmosfera. Ela fica ali a cerca de 400 fica quilômetros por aí. Isso. Não tem atmosfera mais. E tem motor. Oi? Não tem atmosfera mais a 400 quilômetros. Não, isso daí é o que vocês dizem, né? Isso aí é outra Aí você tem que acreditar em atmosfera, tá? Pra não ter atmosfera mais em 400 km é o que vocês dizem, né? coisa. Não, E a gente tanto vai se entrar você numa outra subir. discussão. Se Você vai você falar que não tem subir. matéria. Não, isso aí é outra coisa. Não, nunca falei que é isso. Que matéria, não tem Isso nada é a outra ver. coisa, atmosfera. A atmosfera Tem existe. uma Ela... coisa, aliás, uma coisa que falam que é errada, por exemplo, é falar que o vácuo é um vazio total. Não é. É que a densidade lá é muito baixa. Densidade de matéria. Lá em Por cima. exemplo, pega um astronauta, tira ele da estação espacial e tira a roupa dele. Isso Ah, mas aí é OnlyFans, né? Aí é outra coisa. daí pra mim isso é uma coisa que nem
O cara que supostamente tá dentro da ISS, tá tirando a roupa, ele tá brincando de virar piruleta lá. Isso aí pra mim, Sérgio, sinceramente sim, é uma coisa que não, Então, não é isso que eu tô falando. Não, eu sou um cara mais assim, não ô Sérgio, eu sou totalmente objetivo e claro no que eu digo, cara. Não, vamos lá, eu quero dizer o claro. seguinte, pra aprovar o modelo de vocês... Não, eu tô dizendo que pra aprovar... Eu tô dizendo que pra aprovar... Eu tô dizendo que... o astronauta, quando ele vai sair, ele passa horas se vestindo. Se tem atmosfera, por que ele só não sai da estação ali e faz o trabalho dele? Isso aí, tá, pode falar, não tem isso não muda nada, Sérgio. Isso prova a gravidade? Não tô falando, isso aí não é. Prova, bom. Prova que a atmosfera tem uma densidade diferente e ele precisa ter uma roupa pra proteger ele, porque senão, se fosse a mesma coisa que aqui embaixo, ele ia de short e camiseta, né? Ele ia de short e camiseta, ia de Havaianas e descia na estação espacial de Havaiana, fazia o que tinha que fazer, igual qualquer trabalhador brasileiro médio comum. Isso aí pode ser. É porque você falou agora que a... Não, é porque você me perguntou, você falou da ISS, eu falei que tem motor e que ela tem combustível, eu só falei isso. Que não, ela tá... você falou que ela tá dentro da atmosfera. Ela tá dentro, sim, tá dentro da nossa atmosfera, tá numa determinada altitude dentro da nossa atmosfera. Uma atmosfera que, por sua vez, ela tem suas diferenças, claro, por conta da altitude. Qual que é a diferença? Você tem a diferença que lá em cima você tem um índice de pressão que é menor e você tem uma densidade maior. Porque tem atmosfera ali, pô. Densidade do que é maior lá? Você tem a densidade maior porque a temperatura é menor. Então, consequentemente, os gases estão mais densos. Então lá você tem mais oxigênio, é isso? Não é que tem mais oxigênio. Não é tem mais isso. O quê? Porque o oxigênio ele tem uma maior dificuldade de chegar até lá por conta justamente da pressão. Mais nitrogênio, porque a atmosfera isso, você tem Terra, outros gases. Nitrogênio. Então vamos lá. Nitrogênio, que é a maior parte da atmosfera da Terra é nitrogênio, você sabe, né? Sim. Então tá, sim. nitrogênio. Então tá, tem mais nitrogênio lá. Sim. Tem mais nitrogênio? Eu acho que ele tá armando pro Xandão. Ele tá armando pro Xandão. É nitrogênio? O que tem? Eu sei lá o que tem. Tem estrela, que tem no céu, tem estrela. Então, excelente. Por que o astronauta não sai e respira? Se a maior parte da atmosfera da Terra aqui é nitrogênio. Tem uma filmagem da NASA que mostra o astronauta levantando saindo pra fora da cápsula lá e ele tá supostamente no vácuo do espaço. Eu queria saber a explicação pra isso. Pode pegar qualquer um aí, ó. Essa foi boa que você colocou aí. Tem uma imagem de um astronauta que tá supostamente ele estaria na ISS ou num foguete, eu não sei, uma cápsula que estaria supostamente lá no vácuo orbitando a Terra. Ele levanta a tampa da cabine e sai lá pra fora. Vamos lá. Astronauta da NASA ISS no espaço sem roupa. Vamos lá. Aqui, ó. É ele aqui, ó. Cadê ele? Estão lá dentro só. Cadê? Essa foto aqui, ó. Ele tirou lá, ó, com a bandeira e tudo. Lá, sentou na terra. Ó, aqui, ó. Sentou na terra. Tô em cima, né? Ele sentou na terra. Vamos ver, o que mais tem? Não sei. Não tô achando, Xandão. Não tô achando. Só esse cara que sentou na terra ali. Mais nada. Só achei esse cara aqui que sentou na terra. E mais nada. Essa mulher aqui, tá pra fora. É vizinha fofoqueira, né? Ela tá na janela, falando mal das pessoas. Não achei, Xandão. Não achei. Cabeçona lá pra fora. Isso é interessante pra caramba. Dele tá sem capacete? Tá lá, tá. Vai lá. Tá. E se eu não me engano, isso daí tá no canal do Inteligentista. Pois é. Né? Eu gostaria de saber isso aí. Essa imagem aí. Tá bom, então vou mandar. Tá. Sabe outra que eu vou te mandar? Ó, eu vou te mandar outra que é muito legal, você vai gostar também. De um foguete que tá no vácuo. Olha só, ele tá fora da Terra, supostamente no vácuo do espaço. Já pensou se o Xandão olha pro Serjão Foguete e fala assim, ó: Serjão, se massa atrai massa, por que minha pica não tá dentro desse teu cu gordo? Aí eu quero ver como que o Serjão vai explicar a gravidade agora. Espaço, e daí ele solta fogo. Cria combustão, lá no vácuo. É uma filmagem da NASA também. Eu vou pegar e vou te mandar também. Você sabia que existem motores que funcionam no vácuo? Bom, aí então não é vácuo, né? Aí vácuo é... Então, não, pois é. Mas o que é vácuo? Vamos lá, me explica. Bom, dentro do conceito que vocês
Vocês, eu não sei você, né? Porque você falou aí, você deu uma outra explicação de vácuo. O vácuo seria o nada. O espaço sem matéria. Não existe espaço sem matéria. Não. Quem falou isso pra você, cara? Não sou eu que tô falando. Não sou eu que tô falando do vácuo. Nem eu. O conceito... Eu nunca falei que o vácuo... Não, o vácuo Perfeito. não é espaço sem matéria, Então cara. a gente tá de acordo nesse ponto. Ótimo. O vácuo não é espaço sem matéria. É que a densidade de matéria lá é muito baixa. Tanto que tem motor que funciona no vácuo, cara. Sim, e a densidade lá é mais baixa, tudo bem. E até aí não tem problema. Mas, ô Sergião, essa discussão que você tá tendo... Ô Sergião, só deixa eu te falar uma coisa. Essa discussão que você tá tendo comigo, esses detalhes técnicos sobre lançamento de foguete, eu sei que você entende disso daí, que você sabe falar muito bem sobre isso, mas esse não é o cerne da questão. O Felca te ligou porque ele tava com dúvida em relação aos satélites, sobre a questão... Os satélites eu expliquei, ó. Tem Sim, satélite você balão, explicou. a Sim, Google e eu teve, coloquei... Teve um projeto dela. Sim, E a tem Google teve um satélites projeto, que né? Tem balão Telit, você reconhece isso, né? Balão Telit é muito bom, mano. Já Isso aí, teve isso. claro. Sim. Mas isso eu nunca falei que não existe. É isso, mas é o que eu tô falando. A gente tá aqui discutindo em círculo por uma coisa que você Opa! Se tá discutindo em círculo é porque não é plano. não vai provar daí, eu não vou provar aqui, que é massa atraindo massa, que é gravidade. Isso é uma outra história. Pra conversar sobre isso, inclusive, precisaria realmente ter um pouco mais tempo. Mas o que eu tô dizendo é, você tem uma visão de como que o lançamento funciona. Eu tenho outra, eu explico de outra forma, uma forma que do meu ponto de vista é mais lógica. A sua lógica para explicar o lançamento, fundamentalmente, vocês dependem de massa atraindo massa. E o que eu digo aqui justamente é o contrário, eu digo que massa atraindo massa não é... Não, lançamento não, perdão, falei errado. Não é o lançamento, é a órbita, o que seria a tal da órbita dos satélites geoestacionários. Isso aí é outra coisa. Aí você aqui, inclusive, foi uma coisa interessante, por quê? Porque você explicou que tem satélite que também tem esse nome de geoestacionário, só que tem motor. Sim. Tem uns que... Não tem Então, problema nenhum, cara. mas por incrível que pareça, uma maioria gigantesca de pessoas não sabe disso. Elas pensam que o satélite geoestacionário, Mas cara, ele aí simplesmente é falta de lançado para informação, fora de cara. órbita Tem um monte de e gente por que gravidade sabe um ele monte de fica lá coisa, rodando meu em volta da Terra. Tem gente que não sabe nem que a Terra é esférica, pô. Entendeu? Tem um Esse monte é o de gente que ponto. não sabe um monte de coisa. Sim, é lógico, eu também, eu não sei, é lógico, não é natural. Eu sei disso daí, mas é isso que eu tô explicando. A ideia dessa discussão, o fundamental, falando da topografia da Terra para provar se a Terra tem curva ou não, é justamente a questão da gravidade. Aí tudo bem, o lançamento de foguete. Nunca falei isso, que o lançamento de foguete não existe nada. Isso é toda conversa fiada. Eu sou bem claro no que eu falo. O que eu falo é que provar que tem foguete orbitando a 27 mil por hora por massa Foguete, atraindo Satélite, burro. massa, sem Aliás, motor, tem sem estágios, depender de né? motor, essa é a questão. Isso aí que tá a Tem questão, esse é o estágios. ponto. Estágios de foguete que ficam ainda orbitando depois que deixam um satélite, você tem. Mas tudo bem. Não, eu Tanto tô, que depois cai. eu tô satisfeito, eu entendo o que você tá falando. Perfeito. E também foi a questão dos cabos aí submarinos também foi importante, porque isso aí para ter internet depende deles. Sim, A questão de mas GPS. aí, quem é que falou isso aí ao contrário? Não é quem falou. Um monte de gente. Ô, Sergião, até hoje, você fala que tem cabos. Ô, Sergião, eu falei aqui na live do Felca que tinha cabo submarino, que o sinal de internet só acontecia por cabo submarino. Teve galera, tem um monte de gente Não da é só, risada. né? A galera Não é não só. sabe. Eles Então, pensam que é mas aí tudo tudo bem. satélite, Sergião, que tá orbitando a Então, vamos Terra. lá. Interno, vamos lá. Tem algumas coisas que tem que dividir. Internet é uma coisa. A internet no mundo hoje, a maior parte dela ainda é cabo submarino. Claro, 98%. Agora a gente tem praticamente isso. tudo. É praticamente Agora a tudo. gente tem os Starlink e tal. Que é, Anueg e isso. tal. É aí, ó. Aham. Internet. GPS é outra parada. Tem nada a ver com a internet, tá? Aham. Eu Mas sei. Eu não uso GPS, decorei as ruas da minha cidade, moro em cidade pequena, conheço todas as ruas, não uso GPS. Não... Pra que eu vou acreditar em satélite GPS se eu não usar o GPS? O sinal do GPS não vem por cabo, não. Eu sei. Internet é por cabo. Internet, boa parte da internet sim é por cabo submarino. O sinal do GPS Tanto ele que- bate na ionosfera e por triangulação de antenas que estão em locais estratégicos esse sinal é distribuído. Não é por Olha aí, olha aí, olha aí. Vê a explicação dele do GPS aí. causa de satélite que tá orbitando a Terra, isso É daí por você causa pode do satélite, pesquisar. cara. Inclusive, Tanto que eu vou... Quer ver só? Eu inclusive vou te- se eu vou te fosse por mostrar. causa Quer de que eu te prove isso satélite, aí? se fosse Vamos por lá. causa de satélite geoestacionário, seu sinal nem Não é cairia. geoestacionário. Então vamos lá. Aí é que tá. Cairia pra caramba. Ah, cairia? Aí é que tá. Com Sim, mais então de vamos lá. com 15 mil Vamos lá. satélites geoestacionários orbitando a Terra? Não, cara, os satélites não Caramba. são todos GPS, não, cara. Ah. Não, quantos? Mas, Não, pô, das peraí, dezenas peraí, de milhares peraí. que tem lá? Não. Porra. Então vamos lá. Vamos falar de GPS, que GPS eu tô craque, cara. Que eu passei um mês no Mato Grosso agora, Sim. subi em colheitadeira, Sim. senti a cintilação atmosférica, que é o problema que dá lá no GPS deles, a máquina para. Convido até você para ir lá para você ver isso na pele. Certo. Satélites de internet, de GPS, são pouquíssimos, tá? Uhum. O sistema GPS do Departamento de Defesa americano, se não me engano, são uns 24, 25 satélites só.
Uhum, O certo. sistema GLONASS, que é o sistema russo, que está lá com o problema com a Ucrânia e tal, são uns 11, 12 satélites só. Certo, entendi. É um Satélite número bem menor, então. GPS, Eu pensei que era por isso que maior. eu falo. Não, Sim. vamos lá. Existem todos os tipos de satélites. Satélite de telecomunicação é uma coisa, satélite de GPS é uma coisa, Sim. satélite de internet é outra coisa, satélite de imageamento da Terra é outra coisa, satélite meteorológico é outra coisa. Um não faz o trabalho do outro. Claro, não, sem Porque o dúvida, censo- sem dúvida. Entendeu? Então, assim, GPS... Não. GPS são pouquíssimos satélites, Ah, cara, sim, certo. tá? São E agora, Xandão? Agora Terra Redonda? Agora Terra Redonda. pouquíssimos. Uhum. Não é essa quantidade, É. milhares de satélites GPS que tem, não, É cara. uma informação muito bacana, só que, de novo, não interfere em topografia da Terra, né? Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah lá, a Terra continuou plana, galera. Não resolveu ainda. A Terra continuou plana. Isso aí é legal, realmente. E eu aceito o convite pra ir lá ver o satélite, sim. Eu adoraria, é um conhecimento a mais. Não. Com todo respeito, ô Xandão. Ele te chamou pra ir conhecer uma colheitadeira no Mato Grosso. Ninguém te chamou pra conhecer satélite nenhum, não. Como que o satélite foi colocado lá. A gente vota, se for pra discutir sobre topografia da Terra, pra ser uma terra bola dependeria de gravidade. A discussão é se Terra bola. existe gravidade ou não. Então, para lançar satélite, o que a gente conclui dessa conversa, que eu pelo menos concluo, tem vários tipos de satélites, você tá me explicando, Ih. Caiu o GPS. caiu a conexão. Caiu. Mas só pra galera continuar escutando o que eu tava falando. O que eu concluo dessa conversa é que... Voltou. Sérgio, tá ouvindo? Oi, voltei. Então, Pô, eu agora tava tô. dizendo É aqui que o tá ruim, seguinte, cara, eu tô Sérgio. aqui fora do Eu estágio sei. aqui. Não, Vai lá. desculpa, inclusive, por tomar seu tempo, meia hora já, mas... Nada, que é isso, cara. Ó, Tranquilo. então, assim, o que eu concluo da conversa é que tem vários tipos de satélites. Eu pensava, né, eu realmente pensava que tinha mais satélites voltados para essa questão de sinal de internet. Acho que tinha bem mais, porque eles dizem que tem dezenas de milhares em órbita, né? Então, eu, na minha cabeça, como a internet, né, tá cada vez mais Não. potente, eu pensava que tinha bem mais. Você disse que tem menos, isso é interessante. Mas o que eu concluo só para concluir. O fundamento da questão minha é sobre a topografia da Terra, não tem nada a ver com o lançamento de foguete, de satélite. A questão da órbita, do satélite geoestacionário só da órbita, é porque a órbita terrestre dependeria da gravidade. E a questão seria justamente essa, provar se massa atrai massa ou não. Aí é outra história. É isso aí. Só pra corrigir, cara, satélite de internet hoje, Bem colocado aqui no chat, hein? Se a Terra é bola, tem que ter outra bola e nós estamos dentro de um saco, né? Nós estamos aqui nada mais para progerir espermatozoides. Será que os foguetes são espermatozoides que a gente manda para sair da nave mãe pica para ir para algum lugar? Informação aí, hein? Informação aí, hein? Starlink tem bastante, tá? O Elon Musk lançou mais de 7 mil de internet. Isso é uma coisa. Satélite de GPS é outra parada. Então, GPS, só para o pessoal aí da live aí saber, a gente existe em alguns sistemas no mundo. É o sistema indiano, que chama Mavic, é o sistema GLONASS, que é russo, é o sistema Galileu, que é europeu, é o GPS mesmo, que é o americano, que a gente usa, é o sistema japonês, que eu esqueci o nome agora. Você sabe o que é GPS? Você sabe o que significa GPS? Global Position Satellite. Achou que eu ia fazer uma piada, né? Vocês acharam que eu ia fazer uma piada, né? Toma, otários. Falei sério. Que é uma sigla. Por que isso é importante? Porque você coloca, o seu país coloca o seu sistema de GPS para tomar conta do seu país. E aí o dado ele é muito preciso. Por exemplo, você já foi para Bolívia de carro? Não. Então, um dia vá para Bolívia de carro e ligue o Google Maps lá para ver se ele vai funcionar. Ele não funciona. Sim. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos não liberam o sinal do GPS para a Bolívia. Sim, perfeito. Não, isso aí E a Bolívia não tem sinal de GPS. Perfeito. GPS. Sim. GPS é uma coisa. Porque são pouquíssimos satélites. Interessante. Internet hoje, Starlink a gente está na casa aí de uns 6 mil, 7 mil de internet Certo. do Elon Musk. Isso é uma outra parada. Embora Existem 98% seja por cabos submarinos ainda. Embora a comunicação no mundo ainda, boa Isso. parte dela é por cabo submarino. Isso aí, beleza. Claro. Show de bola, entendeu? É Claro, isso mesmo. não, entendo perfeitamente. Agora, a gente tem- o que agora, a você gente tá tem falando, satélites essas também. informações que você tá dando aí adicionais são interessantes, isso é bom, é legal saber disso daí.
que a Bolívia tem o sinal bloqueado, porque Terra, tem lá um tem satélite satélite de específico. telecomunicação, Sim, claro. satélite de meteorologia. Isso para e os por aí fins vai, da entendeu? discussão. Sim, claro, não, entendi perfeitamente. Perfeitamente bem. Eu tô falando. A única coisa que eu digo só aqui é que para fins da discussão da forma da Terra, isso daí não vai mudar nada. Porque daí tem a questão da gravidade. Isso é outra A Bolívia não tem GPS? Foda-se, pau no cu dela. Mas a Terra é plana. história. Eu entendo isso daí que você tá falando. Dos satélites e tudo. Isso daí não teria nem. Inclusive, não teria nem como eu discutir com você sobre detalhes de lançamento de satélites específicos em locais específicos do mundo, de sinal daqui ou de lá, ou quantos satélites foram soltos no último ano. Isso é uma coisa que é do seu conteúdo que você se interessa, sem dúvida. A minha informação aqui é outra, o meu cerne é outra, a questão da gravidade. É de massa atraindo massa, isso é outra história. Mas isso aí pode ficar tranquilo que funciona assim. Não, tudo bem. Não, eu entendo, eu sei, Sérgio, eu sei que você defende esse modelo, não é isso daí, não. Eu não tô querendo aqui invalidar o que você tá defendendo, isso é só... É que eu tenho uma maneira de explicar, você tem outra. Aí o que precisaria ser feito é justamente provar, precisaria da prova empírica, né? E se um dia quiser fazer um podcast pra discutir sobre isso, seria legal, pô. A gente discute. Pra falar de massa atraindo massa, entendeu? Tem umas coisas bem legais, tem experimentos legais lá de termodinâmica, tem coisa muito da hora pra ver sobre isso. Lá vem a termodinâmica. Por isso que... Não é que lá vem a termodinâmica, não tô Lá vem a termodinâmica. não tô querendo ser impróprio nem nada, eu tô falando de coisas que estão lá, tá no canal do André inclusive, tá lá os experimentos, eu já falei pra galera, quem quiser ver, não sou eu que tô falando, Sérgio, eu não tô criando nada, Sérgio, eu não tô aqui criando nada, eu não tô aqui pra tentar, sei lá, de alguma forma, eu não sei... Seja lá o que qualquer um possa pensar. Eu só tô aqui questionando com base em coisas que estão entendi. aí, Você pra tá qualquer um ver e questionando tirar a as prova coisas dos aí, 9, tá tranquilo. certo? É o que eu tô Tranquilo. falando. Massa atraindo massa. Quando eu digo que massa atraindo massa não é provado, não sou eu que tô falando. É o que tá lá. O G maiúsculo, ele é uma hipótese. Graviton é uma hipótese. Massa G maiúsculo é uma hipótese? Não tem no alfabeto G maiúsculo? atraindo massa também é uma teoria do porquê que os objetos caem. Aí você vai pra termodinâmica, tem explicações plausíveis lá de como que a matéria ela se movimenta. Então, a questão dos satélites, tirando o detalhamento técnico da aula que você deu aqui, que você... Só tem o G minúsculo? Caralho. Agora, vocês estão tudo aqui no chat, né? Massa atrai massa. Ó, a massa dessa tampinha, né? Se eu soltar aqui, ó, é atraída pela massa do chão. Mas por que ela não foi atraída pela massa do teto? Tô brincando. Desculpa, tá? Falou que você manja, isso daí eu não discordo. E nem poderia porque eu não tenho conhecimento disso. De detalhe de lançamento de satélite ou até mesmo de foguete. O que eu falo é de massa atraindo massa. É provar o sistema que surge, né, dessa órbita a partir de massa atraindo massa funcionando. Sai. Agora. Eu posso refutar eu mesmo agora, né? Porque se eu fizer isso aqui, ó. Calma aí. Se eu vim aqui e fizer aqui, ó. E aí eu solto a tampinha. Ela foi pro teto. Vocês viram? Vou soltar uma garrafa aqui, ó. Não, vai fazer barulho a garrafa. Se eu pego a tampinha aqui, ó. Ó. Foi pro teto. E agora? Fala pra mim, Super Xandão. A massa do teto, ela interferiu aqui, né? Aí é outra história. Tudo bem, você fala que funciona. Eu digo que não. Essa aqui é a discussão. Tá certo. Tá tranquilo. É isso aí. Tá. Mas beleza, você entendeu só qual que é o cerne? É o massa atraindo massa, né? E eu entendi o que você quis dizer também do lançamento do foguete. De todos os detalhes aí do que você explicou, eu entendi. São inclusive informações que eu não sabia sobre a quantidade de satélites que tem e tal. E digo mais. Se massa não atrai massa, por que a gente, que é uma massa, né? Que tem massa, se sente tão atraído por rodízio de pizza, que é um rodízio de massas, né? Como que massa não atrai massa? Sim. Interessante. Tá certo. Mas obrigado aí, e da minha parte aí, desculpa se, né, foi muito inconveniente pra você aí, tá? Nada, que é isso. Eu nem sabia que o Fel ia te ligar nem nada, tá? Então, assim, eu só tentei discutir aqui, tentar tirar uma discussão legal só do jeito que deu, entendeu? Tá tranquilo, Então, tá tranquilo. desculpa aí. É chapa nossa aí. E boa noite aí, viu? Tudo de bom pra você. Um dia aí, se quiser Xandão. conversar Um lá, abraço, cara. eu vou lá no Vamos. Ciência Sem Fim, tá bom?
Vamos montar isso aí. Um abraço, Beleza. ótimo final de semana aí pra Fechou, você. pra você também. Tamo junto. Valeu. Parabéns, não, deixa eu dar aqui, peraí, cara. Deixa eu dar um parabéns aqui, Xandão. Xandão casou há pouco tempo. Pô, muito obrigado, Sérgio. Mandei mensagem lá pra ele, mas queria falar, parabéns, cara. Obrigado, Sérgio. Obrigado Muita mesmo, viu? felicidade aí pra você, pra sua esposa, viu? E saiba Força também aí pra que todos. quando a gente conversou... Casamento plano, né? Um casamento plano. Eles eram um plano de casamento, né? Porque o casamento é plano. Conversou lá no CT que você falou pra mim que você vinha de família católica, que seus filhos são formados em religião católica. Eu fiquei muito feliz com aquilo, viu? Você é um cara que eu tenho, embora a gente tenha essa discordância da nossa cosmovisão, assim, sobre a forma da Terra especificamente falando, é legal porque a gente tem muita coisa em comum, principalmente acerca de política, do pensamento político, assim. Tem muita coisa que você defende que, puta, eu assino embaixo. Tem muito conhecimento seu que eu valorizo bastante. Isso tudo, inclusive, que você falou de satélite, mas o cerne da questão não é esse, não. É outra mesmo. Eu sei que também tem uma galera que gosta, às vezes, de ver, né, pegando fogo, mas quanto a isso, nunca tive problema nenhum. Sério Olha mesmo. só. Essa questão sua da sua família aí, como vocês seguem a vida de vocês de uma forma religiosa, mesmo você dizendo que é ateu, eu acho tudo aí muito bonito, tá? Então, desejo tudo de bom pra vocês sempre aí. Obrigado aí, viu, pelas felicitações que você me desejou. É isso, um abração, Xandão. Um abraço aí, Valeu. tamo junto. Fofo, hein? Fofo, né? Fofo. Fofo. Fofo, né? No final, não deu em porra nenhuma, né? Ai, eu quero que o Xandão... Vamos fazer uma vaquinha, galera, todo mundo? Todo mundo fazer uma vaquinha pra mandar o Xandão. Todo mundo fazer uma vaquinha pra mandar o Xandão pra... Como é o nome dessa porra? Pro espaço. Mandar ele pro espaço pra ele ver que a Terra é redonda. E se ele voltar e falar que é plana, a gente tem o direito de matar ele porque a gente que pagou, né? Vamos fazer essa vaquinha? Vamos fazer essa vaquinha? É isso. É isso, tá? Todo mundo que quiser participar dessa vaquinha, livepix.cg/rods, eu me comprometo em mandar o dinheiro. Eu me comprometo a fazer esse sacrifício de enviar o Pix pra ele, tá? Obrigado. Deixa o like e se inscreve.